A recente prisão de Sean Diddy Combs chocou Hollywood e a indústria da música. O ícone do hip-hop, que antes era considerado intocável, agora enfrenta acusações graves e seus amigos ricos e poderosos temem ser os próximos, à medida que detalhes perturbadores sobre o suposto envolvimento de Diddy em um império criminoso surgem. Muitos de seus associados próximos estão se apressando para se distanciar do escândalo, preocupados que a investigação possa implicá-los também. Você disse, ainda não terminamos e Combs não agiu sozinho. Você prevê outras acusações relacionadas a este caso? Procurador Federal Damian Williams. Nada está fora da mesa. Entre aqueles no centro das atenções está a ex-namorada de Diddy, Jennifer Lopez, que decidiu expor todos os envolvidos antes de se ver enredada nas consequências das acusações de Diddy por tráfico sexual e extorsão, o motivo chocante pelo qual Jennifer Lopez pode se voltar contra Diddy. Considerado uma das figuras musicais mais poderosas do Zéula, Diddy foi preso em 16 de setembro de 2024, no luxuoso Hotel Park Hyatt, no coração de Manhattan, Nova York. Agentes federais o prenderam como parte de uma investigação em larga escala sobre tráfico sexual e crime organizado. A prisão foi realizada discretamente e parece que as autoridades reuniram provas substanciais ao longo de meses de investigação. Após a prisão de Diddy, seu advogado Mark Agnifilo enfatizou que o rapper havia viajado voluntariamente para Nova York para se entregar. O advogado afirmou que Diddy estava plenamente ciente da investigação em andamento e não tinha a intenção de fugir das acusações. Sua equipe jurídica alegou que Diddy estava cooperando com as autoridades, insistindo que ele queria limpar seu nome e enfrentar as acusações de frente, acreditando que eram infundadas e que seriam provadas falsas em tribunal. O advogado de Diddy também afirmou: "Temos evidências avassaladoras e irrefutáveis de que essas alegações são completamente falsas." No entanto, especialistas jurídicos concordam que os promotores do Distrito Sul de Nova York têm um caso sólido contra Diddy, apoiado por provas concretas e irrefutáveis. Segundo vários advogados criminais e outros especialistas jurídicos, os promotores têm provas físicas substanciais e inúmeras testemunhas dispostas a depor sobre os supostos danos. Eles também acreditam que o fato de Diddy ser a única pessoa presa de seu suposto império criminoso significa que seus cúmplices testemunhariam contra ele. Isso significa que muitos dos amigos ricos, famosos e poderosos de Diddy podem ser forçados a testemunhar contra ele. Uma pessoa-chave seria Jennifer Lopez. Dito isto, alguns dos conhecidos de Diddy podem ser legalmente obrigados a comparecer em tribunal para prestar depoimento, se o caso de Diddy, relacionado ao tráfico sexual, for a julgamento, o que é quase certo. Uma intimação é um documento legal que exige que indivíduos testemunhem ou apresentem provas, e a não conformidade pode resultar em consequências legais. Mais importante, aqueles que compareceram ou participaram das festas de Diddy repletas de drogas podem enfrentar acusações criminais. De acordo com a recente acusação de 14 páginas, as festas de Freak Off de Diddy eram performances sexuais elaboradas que Combs organizava e dirigia, durante as quais ele se masturbava e frequentemente gravava eletronicamente. Portanto, indivíduos de alto perfil, como Jennifer Lopez e Jay-Z, que foram publicamente associados a Diddy ao longo dos anos, poderiam se encontrar em apuros legais se as provas os vincularem a qualquer atividade ilegal nesses eventos. Isso explica por que Lopez está em alerta após a prisão de Diddy. A investigação federal em andamento perturbou significativamente a vida de Diddy, empurrando o magnata da música para um turbilhão de problemas legais e escrutínio público. No entanto, as consequências de seu envolvimento com as autoridades agora ameaçam arrastar a reputação de Jennifer Lopez para os holofotes também. Sua história compartilhada, que uma vez dominou as manchetes da cultura pop, poderia ressurgir de maneiras que complicariam sua imagem pública cuidadosamente elaborada. Com Diddy sob pressão crescente, não é difícil imaginar que antigos assuntos legais envolvendo ele e Lopez possam ser reabertos. Estou me referindo ao infame tiroteio em uma boate de Nova York em 1999, que envolveu Diddy e sua então namorada Lopez. No final de dezembro de 1999, Diddy, Jennifer Lopez e o segurança de Diddy, Anthony Wolf Jones, estavam envolvidos em um incidente violento no Club New York, um local popular de Manhattan. Durante a visita, um desentendimento escalou dramaticamente, levando a um tiroteio que feriu 3 pessoas. Entre os envolvidos no tiroteio estava o rapper e ex-artista da Bad Boy Records, Jamal Shine Barrow, que estava sob a tutela de Diddy na época. No caos que se seguiu, Diddy, Lopez e Jones rapidamente fugiram da cena, levando a uma perseguição policial em alta velocidade pela cidade. A perseguição terminou com a descoberta de uma arma roubada em seu veículo. Embora Diddy e Lopez tenham sido inicialmente presos, as acusações contra Lopez logo foram retiradas. A atenção então se voltou para os 3 restantes, Combs, Jones e Barrow. A promotoria acusou Combs e Jones de posse de armas e de tentar subornar seu motorista com $50 mil para que ele assumisse a culpa pelo tiroteio. Eventualmente, após uma batalha legal de semanas, Diddy e Jones foram absolvidos de todas as acusações. No entanto, Barrow não teve a mesma sorte.
Ele foi condenado por várias acusações, incluindo posse ilegal de armas e agressão em primeiro grau, embora tenha sido absolvido de tentativa de homicídio. Ele passou quase uma década na prisão. Ao longo dos anos, Barrow manteve sua inocência, alegando que foi injustamente feito de bode expiatório para proteger a imagem de Didi. Após sua libertação, Barrow foi deportado para Belize, onde se tornou político. Quando recentemente perguntado sobre a prisão de Didi por acusações de tráfico sexual e extorsão, ele disse: "Uma das coisas que eu nunca desejaria ao meu pior inimigo é ser preso, então não me alegro com as dificuldades de ninguém." No entanto, Barrow fez uma alegação chocante, afirmando que Didi ofereceu dinheiro a testemunhas para colocar a culpa nele durante o julgamento. Ele disse: "Eu estava defendendo ele, e ele se virou e chamou testemunhas para depor contra mim." Ele acrescentou: "Didi praticamente me mandou para a prisão. Esse é o contexto em que você deve sempre descrever esse relacionamento." Agora, você se lembra de quando Rodney Lil Rod Jones Jr. entrou com uma ação civil contra Combs e o ator Cuba Gooding Jr. por agressão sexual e assédio? Bem, nessa ação, Jones alegou que Didi se gabava de ter escapado de atirar em pessoas. Jones alegou no processo que Didi compartilhou que ele era responsável pelo tiroteio no Club New York com o rapper Shyne. Embora Jennifer Lopez tenha se mantido calada sobre o incidente do tiroteio na boate de 1999, foi um pesadelo completo. Ela disse: "Eu estava apavorada no carro, não tinha ideia do que estava acontecendo, ninguém tinha." No entanto, parece que Lopez pode ter que reviver esse pesadelo novamente, pois há uma chance de que o caso de tiroteio seja reaberto. Uma das vítimas do tiroteio de 1999 forneceu novas informações. Essa vítima diz: "Quem melhor para te contar o que aconteceu do que a pessoa que foi baleada entre os olhos?" Natania Rubin alega que Didi atirou nela no rosto. Ela teve extrema sorte de sobreviver, mesmo depois que uma bala de ponta oca de 9mm foi disparada diretamente contra seu rosto. Rubin estava no Club New York, em Manhattan, ajudando um amigo a promover um evento de Ano Novo. Ela lembra que Didi se envolveu em uma discussão verbal com um traficante de drogas. Didi tinha uma arma na mão, e Rubin foi pega na linha de tiro quando o viu começar a atirar. Ela foi atingida diretamente no nariz. Rubin disse: eu o vi com meus próprios olhos. Parecia que eu havia sido atingida pelo martelo flamejante de Paul Bunyan. Ela então lembrou seu pensamento imediato, após ser baleada. Eu clamei a Deus e disse: não me leve, eu ainda não terminei de criar meus filhos, eu ainda tenho trabalho a fazer. Dado que Rubin tem 100% de certeza de que Didi atirou nela, a prisão do rapper foi a melhor notícia que ela ouviu em muito tempo. Quando sua filha lhe contou que Didi havia sido preso, ela gritou de alegria: obrigado, Pai misericordioso. Ela descreveu isso mais tarde como um dos melhores dias da minha vida. Agora aqui está algo importante que poderia reabrir o caso. Quando Rubin foi baleada, os cirurgiões enfrentaram uma decisão difícil. Eles não puderam remover todos os fragmentos da bala, sem arriscar sua vida. Os fragmentos restantes eram evidências cruciais, mas não foram recuperados o suficiente para fazer uma correspondência balística definitiva com a arma encontrada na cena. A falta de evidências conclusivas desempenhou um papel significativo para que Didi evitasse acusações na época, já que os investigadores simplesmente não conseguiram vinculá-lo ao tiroteio. Agora, com os avanços na tecnologia forense e o novo escrutínio sobre o caso, essa ligação que faltava pode finalmente lançar uma nova luz na investigação. E isso não é tudo. Rubin sempre manteve sua afirmação de que foi Combs quem atirou nela no rosto durante o incidente. Apesar da experiência traumática e da dor física persistente, ela expressou sua disposição de se submeter a outra cirurgia para remover alguns dos fragmentos de bala ainda alojados em seu rosto, se isso significar reabrir o caso. Ela afirmou com paixão: eu tive uma visão clara. Pelo amor de Deus, eu levei um tiro no nariz. Eu estava bem na frente deles. Eu vi tudo acontecer e descrevi isso veementemente para todas as partes envolvidas. Ainda tenho 9 fragmentos de bala no meu rosto. A disposição de Rubin em se submeter a um procedimento doloroso e arriscado demonstra sua determinação em buscar a verdade, mesmo décadas depois. Seu relato continua sendo uma peça crucial do quebra-cabeça, e sua oferta de fornecer mais evidências reforça seu desespero por fechar o caso e exigir responsabilidade, o que finalmente pode mudar o rumo deste antigo caso. Em outras palavras, mesmo que Didi milagrosamente se livre de todas as outras acusações, este caso pode colocá-lo de volta na prisão. No entanto, isso também significa que Jennifer Lopez terá que testemunhar contra Didi ou apoiá-lo no tribunal. O último parece altamente improvável, mas nunca se sabe. Por enquanto, a equipe jurídica de Lopez está atenta, aguardando possíveis complicações quando a atenção se voltar novamente para o incidente do tiroteio envolvendo Natania Rubin. Apesar das acusações significativas contra Didi, seu ex-namorado, a cantora permaneceu em silêncio. Esse silêncio está alinhado com as observações de especialistas de que muitas das maiores celebridades de Hollywood estão aterrorizadas em comentar sobre os problemas legais de Combs.
Essa relutância pode derivar de suas possíveis conexões com o caso, ou de supostas ameaças de Diddy para que permaneçam em silêncio. Uma fonte com informações privilegiadas revelou que recentemente houve discussões urgentes sobre se Jennifer deveria responder e como ela deveria fazê-lo, caso os procedimentos legais em andamento reacendessem eventos passados. Jennifer estava lá quando o incidente aconteceu e muitas pessoas da indústria agora a olham com ceticismo, explicou o informante. À medida que o escrutínio aumenta em torno de todos os associados a Diddy, Jennifer tem sua equipe no caso. Uma fonte disse: Jen tem pessoas investigando tudo. Ela não acredita que haverá qualquer repercussão do que acontecer com Diddy, mas fará o que for necessário para evitar qualquer crise futura. Fica claro que o relacionamento anterior de Lopes com Diddy pode lançar longas sombras sobre seu futuro. Segundo fontes da indústria, apesar de seus esforços para seguir em frente, as sombras de sua história com Diddy, particularmente o famoso tiroteio na boate em 1999, a perseguem constantemente. Ela tentou esquecer pelos últimos 25 anos. Ela está vivendo o pior ano de sua vida. E toda essa questão com Diddy é apenas velhas feridas sendo reabertas. No entanto, as implicações de seu relacionamento vão além desse evento. As complexidades de seu passado podem impactar sua carreira e imagem pública de várias maneiras. O infame relacionamento de J.Lo com Diddy, o relacionamento entre Jennifer Lopez e Diddy, que durou de 1999 a 2001, foi um dos mais comentados de Hollywood, marcado por momentos de grande notoriedade e intensas controvérsias. O relacionamento deles começou logo após se conhecerem no set de um videoclipe e rapidamente se intensificou, fazendo deles um dos casais poderosos da indústria do entretenimento. A presença de Diddy no mundo do hip-hop influenciou significativamente Lopes, que colaborou com rappers e lançou sucessos durante o tempo que estiveram juntos. Eles eram conhecidos por suas aparições chamativas em eventos, incluindo o memorável momento no Grammy de 2000. Embora muitas vezes parecessem o casal perfeito aos olhos do público, por baixo da superfície, o relacionamento deles era marcado por problemas que se acumulavam silenciosamente. Lopes e Diddy terminaram o relacionamento em 2001, após um romance tumultuado de 2 anos. Lopes refletiu sobre as tensões em seu relacionamento em uma entrevista de 2001 para a Rolling Stone. Ela relembrou como Diddy, apesar de não ser casado, muitas vezes falava sobre querer um divórcio. Ele me disse muitas vezes, eu quero um divórcio. Ela descreveu o relacionamento como exaustivo e assustador por causa da incerteza, observando que eles terminaram várias vezes sem que o público soubesse, o que aumentava a confusão emocional. Ela disse, não foi uma ótima época da minha vida. Foi assustador. E terminamos várias vezes, antes disso e voltamos, e terminamos de novo, e ninguém sabia. Foi muito tempestuoso. No final, foi emocionalmente exaustivo. Graças a Deus, eu era jovem. Em 2003, Lopes deu mais detalhes sobre o rompimento em outra entrevista, onde falou sobre a infidelidade de Diddy como um fator significativo na separação. Nunca o peguei traindo, mas eu sabia. Ele dizia que ia a uma boate por algumas horas e não voltava naquela noite, ela lembrou. Eu tinha que pensar, eu quero estar em casa com filhos daqui a 10 anos me perguntando onde alguém está às 3 da manhã? Mas havia outros sinais de alerta também. Em um episódio de 2000 de Diaries da MTV, o magnata da música ficou visivelmente irritado, porque Lopes tinha que fazer uma cena de beijo em um filme que estava filmando na época. Quando Lopes mostrou a ele o roteiro de O Casamento dos Meus Sonhos com Matthew McConaughey, Diddy perguntou, sobre o que é a última cena? Quando soube que era uma cena de beijo, ele disse, é melhor não ter nenhum beijo. Havia tensão visível na sala, que Lopes tentou aliviar, dizendo que não era um beijo de língua. No entanto, Diddy repetidamente lhe disse, não. Além disso, Lopes falou sobre relacionamentos abusivos passados em seu documentário de 2024, A Maior História de Amor Nunca Contada. Segundo especialistas, Lopes estava se referindo a Diddy quando disse, havia pessoas na minha vida que diziam, eu te amo, e depois não faziam coisas que estavam alinhadas com a palavra amor. Ser jogada de um lado para o outro e maltratada assim não é divertido. Em um clipe recentemente resgatado do The Wendy Williams Show, Lopes foi questionada sobre a possibilidade de voltar a se relacionar com Diddy, e foi aí que a resposta da mãe de Lopes chamou a atenção de todos. Lopes direcionou a atenção de todos para sua mãe, que estava sentada bem na frente deles na plateia. Rodrigues, com uma expressão séria, fez um gesto claro de desaprovação, aparentemente dizendo as palavras, já acabou. A intuição de uma mãe sempre está certa, e as pessoas agora estão entendendo por que a mãe de Lopes fez um movimento cortante com as mãos. No entanto, Lopes e Diddy se tornaram amigos novamente após o rompimento, e é aqui que alguns dos incidentes alegados que poderiam causar problemas legais para J.Lo ocorreram. Veja bem, Diddy recebeu inúmeras celebridades de Hollywood em sua mansão, nos Hamptons, muito antes de as autoridades federais começarem a investigar suas infames festas de freak-off.
Caso você não saiba, os promotores acusaram o rapper de organizar festas freak off, onde ele supostamente abusava de mulheres e usava ameaças para forçá-las a participar de orgias com trabalhadores sexuais masculinos. Nessas festas selvagens, os associados de Diddy supostamente reservavam suítes de hotel e contratavam trabalhadores sexuais enquanto distribuíam drogas como cocaína, metanfetamina e oxicodona para manter os participantes obedientes e submissos. Além disso, a equipe de Diddy supostamente organizava viagens e fornecia suprimentos intravenosos para ajudar os envolvidos a se recuperarem, às vezes por dias. Além disso, a acusação de 14 páginas faz alegações graves contra Diddy, afirmando que ele usava as gravações embaraçosas e comprometedoras que fazia dos freak-offs como alavanca contra as vítimas. De acordo com a acusação, essas gravações não eram apenas momentos privados, mas eram usadas como um meio de controle ou manipulação sobre os envolvidos. O envolvimento das autoridades no caso se intensificou quando agentes realizaram batidas nas residências de Diddy em março, durante as quais apreenderam evidências dessas gravações. Esses materiais agora estão sob posse do FBI, e as autoridades estão ativamente revisando o conteúdo do que foi descrito como o suposto acervo de gravações de Diddy. Como parte de sua investigação, o FBI iniciou o processo de identificação das vítimas que aparecem nas fitas, bem como das pessoas envolvidas na organização e participação nas sessões de freak-off. Além das gravações, a operação também descobriu vários itens relacionados aos eventos, entre eles grandes quantidades de drogas e mais de 1000 frascos de óleo de bebê e lubrificante, destacando o alcance e a magnitude das supostas atividades. Os investigadores também apreenderam mais de 90 celulares, laptops e contas de armazenamento em nuvem, bem como pelo menos 30 dispositivos de armazenamento. Foram emitidas mais de 300 intimações do grande júri para obter essas evidências de provedores de comunicações, empresas de tecnologia e redes sociais, instituições financeiras e empresas de telecomunicações. A estrela de filmes adultos, Adria Sherry English, entrou com um processo separado contra o magnata da música, acusando-o de abuso e exploração sexual durante uma dessas festas freak-off. Ela disse: "As coisas que me forçaram a fazer me assombram até hoje." E isso não é tudo. Ela alegou que bebidas misturadas com drogas eram consumidas nessas festas. Ela afirma que o álcool servido estava misturado com drogas e que os trabalhadores sexuais eram especificamente orientados a beber de certas garrafas. Além disso, menores teriam sido usados para servir bebidas misturadas com drogas. Muitas celebridades de primeira linha de Hollywood supostamente estavam envolvidas nessas festas. Imagens ressurgiram online, mostrando atores e atrizes famosos bebendo e se divertindo nessas reuniões. Por exemplo, há uma foto de julho de 2000 mostrando Diddy e sua então namorada, Jennifer Lopez, deitados em uma enorme cama branca coberta de almofadas. Além da suposta presença de Jennifer Lopez em muitas dessas festas selvagens, há rumores de que outras celebridades de Hollywood participaram das infames festas de Diddy, embora a participação em atividades específicas ainda não tenha sido verificada. Entre os nomes mais notáveis associados a essas festas estão Beyoncé, Jay-Z, Justin Bieber, Usher, Khloe Kardashian e Ashton Kutcher. Os convidados incluíam Paris Hilton, Kim Kardashian, Howard Stern, Kelly Osbourne, Aretha Franklin, Martha Stewart, Tommy Lee, Pamela Anderson, Regis Philbin, Vera Wang, Mariah Carey e Nick Cannon, entre outros. Embora algumas celebridades tenham reconhecido sua presença nas festas de Diddy, elas negam a participação nos aspectos mais controversos dos eventos. Agora, o maior problema para Lopes é que o FBI invadiu as casas de Diddy e encontrou fitas. E em algumas dessas fitas, Lopes estaria supostamente presente. O ex-executivo da indústria musical e criminoso condenado, Suge Knight, compartilhou sua crença de que o rumor do divórcio entre Jennifer Lopez e Ben Affleck está relacionado à suposta aparição de Lopez nas fitas apreendidas pelo FBI durante a invasão das casas de Diddy. Knight sugere que, durante as invasões às mansões de Diddy no início deste ano, o FBI pode ter confiscado fitas que incluem Lopez. Ele afirmou: "Eles invadem a casa de Puffy e levam todos esses vídeos de J-Lo fazendo isso e J-Lo fazendo aquilo", referindo-se à participação de Lopez nas festas Freak Off. Suge Knight, que atualmente cumpre pena por um incidente fatal de atropelamento e fuga em 2015, ainda afirma que Ben Affleck agora obteve essas fitas, o que ele acredita ter contribuído significativamente para a tensão no relacionamento do casal. De acordo com Knight, as informações contidas nas fitas desempenharam um papel fundamental no desgaste do casamento. Como resultado, as estrelas de Hollywood estão à beira do divórcio após apenas 2 anos de casamento. Lopez já entrou com o pedido de divórcio no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. Com Lopez enfrentando um divórcio iminente e possíveis problemas legais, a situação parece cada vez mais sombria para a cantora de 55 anos.
Enquanto isso, críticos estão apontando o dedo para Lopes e outras figuras de Hollywood por seu silêncio após a recente prisão de Diddy por acusações graves, incluindo tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça. Muitos destacam o contraste gritante em suas reações em comparação com quando Harvey Weinstein foi exposto, quando celebridades rapidamente condenaram o agora condenado estuprador. Desta vez, no entanto, o silêncio em relação ao caso de Diddy está levantando suspeitas, sugerindo que falar sobre o assunto poderia implicá-los de maneiras que prefeririam evitar. A prisão de Diddy representa más notícias para seus amigos, pessoas ricas e poderosas. Não é segredo que Diddy sempre foi amigo de muitas figuras ricas, poderosas e famosas. De políticos como Kamala Harris, Hillary Clinton e Barack Obama, a celebridades obscenamente ricas de Hollywood como Jay-Z, Jennifer Lopez e Leonardo DiCaprio. Rodney Lil Rod Jones Jr. descreveu perfeitamente Diddy como um guardião da indústria musical. O que ele está se referindo é à indústria musical, que gerou cerca de os 17,1 bilhões em 2023. Isso explica por que os amigos de Diddy não falaram contra ele. Na verdade, nenhuma celebridade ou colega defendeu Diddy quando o vídeo de Cassie Ventura, mostrando Diddy fisicamente a agredindo, apareceu. Isso porque eles sabiam do que ele era capaz. Com a recente prisão de Diddy por acusações que incluem tráfico sexual, trabalho forçado e outros delitos graves, muitos de seus amigos ricos e influentes estão aterrorizados com a possibilidade de que Diddy faça um acordo com os promotores. Se Diddy cooperar com as autoridades, ele poderá fornecer informações que impliquem outras figuras de alto nível envolvidas em atividades ilegais, como as infames freak-offs e outros supostos crimes relacionados ao seu círculo social. Nehama Harmani, uma ex-promotora, explica os riscos legais enfrentados por aqueles que participaram dos atos sexuais nessas festas. Em sua opinião, as pessoas que participaram dos atos sexuais devem estar particularmente temerosas, pois também poderiam ser acusadas de tráfico sexual ou prostituição, dependendo de como ameaçaram ou forçaram as vítimas. Um acordo de confissão poderia beneficiar Diddy, reduzindo significativamente sua sentença ou evitando penalidades mais severas, especialmente se ele oferecer evidências que ajudem as investigações federais sobre outras figuras ricas e poderosas. Essa cooperação poderia ir além das acusações diretamente relacionadas a Diddy e abrir a caixa de Pandora, implicando celebridades, magnatas e outros que participaram dessas reuniões exclusivas e ilícitas, ou que estiveram envolvidos em negócios obscuros. Muitos especialistas acreditam que Diddy pode considerar fazer um acordo com os promotores, pois, do contrário, ele enfrenta a prisão perpétua. Desde que a fiança de os 50 milhões de Diddy foi negada 2 vezes pelos juízes, ele permanecerá na prisão até o julgamento, que acontecerá no próximo ano. Matthew Galuso, um ex-promotor que lidava com casos de crimes sexuais e agora trabalha como advogado de defesa criminal em Nova York, disse que Diddy provavelmente morrerá na prisão. É muito provável. Ele está lutando por sua vida, disse ele. É por isso que alguns especialistas legais acreditam que Diddy pode usar seu conhecimento sobre o envolvimento de outras pessoas em atividades ilegais como moeda de troca. Os promotores normalmente veem com bons olhos os réus que podem fornecer informações cruciais, que levem a condenações mais amplas, especialmente quando se trata de expor uma rede de má conduta em alto nível. Essa estratégia não só alivia potencialmente o peso legal de Diddy, como também envia uma mensagem perturbadora para aqueles em seu círculo de que eles podem não estar imunes ao escrutínio legal. Além disso, as grandes apostas fazem com que os amigos de Diddy possam se sentir compelidos a se distanciar publicamente, temendo que qualquer associação com ele possa atrair uma atenção indesejada das autoridades. A pressão para permanecer em silêncio ou cortar laços por completo apenas aumenta a especulação de que a possível cooperação de Diddy poderia desvendar uma teia mais ampla de crime e corrupção entre a elite. O efeito dominó de um acordo de confissão poderia ser profundo, com nomes vindo à tona que, de outra forma, permaneceriam escondidos. Se Diddy fornecer informações valiosas o suficiente, um efeito cascata pode ocorrer, desencadeando novas investigações e possíveis acusações contra outras pessoas ricas e poderosas que foram cúmplices ou sabiam dessas atividades criminosas. Isso significa que poderíamos ver algumas pessoas ricas e poderosas atrás das grades, que estavam supostamente envolvidas com o infame Jeffrey Epstein e se safaram após seu controverso suicídio. Estou falando sobre o aparente suicídio de Jeffrey Epstein em agosto de 2019, que gerou controvérsias e levou a inúmeras especulações. Epstein, um rico financista com conexões com figuras de alto nível, estava enfrentando acusações federais graves por tráfico sexual de menores. Sua morte em uma cela de prisão em Nova York, oficialmente considerada um suicídio por enforcamento, imediatamente levantou suspeitas devido a uma série de circunstâncias incomuns e suspeitas em torno de seus últimos dias.
Um dos principais motivos de suspeita foram as falhas gritantes nos protocolos de segurança no Metropolitan Correctional Center, onde Epstein estava detido. Apenas semanas antes de sua morte, Epstein havia sido encontrado ferido em sua cela, o que levou à sua colocação em vigilância suicida, uma precaução comum em tais casos. No entanto, menos de uma semana depois, Epstein foi inexplicavelmente removido da vigilância suicida e transferido para uma unidade especial de habitação, onde deveria ser monitorado de perto pelos guardas. Relatos indicam que, na noite de sua morte, os 2 guardas designados para vigiá-lo adormeceram e falsificaram os registros. E isso não é tudo. As câmeras do lado de fora de sua cela, que poderiam ter fornecido imagens cruciais, apresentaram falhas nos momentos críticos. Essas falhas extraordinárias no protocolo alimentaram especulações generalizadas de que a morte de Epstein não foi apenas uma falha do sistema, mas poderia ter sido orquestrada. Muitos teóricos e comentaristas acreditam que a morte de Epstein pode ter sido um ato deliberado para silenciá-lo e impedi-lo de revelar informações comprometedoras sobre pessoas poderosas. Epstein era conhecido por ter conexões com várias personalidades influentes, incluindo o ex-presidente dos Xerox, Bill Clinton, o príncipe Andrew da Grã-Bretanha e empresários bilionários como Les Wexner. Surgiram alegações de que algumas dessas figuras poderiam ter estado envolvidas nas atividades ilícitas de Epstein, ou pelo menos cientes delas. Especulações sugeriram que Epstein possuía informações sensíveis e vídeos que poderiam ter implicado algumas das pessoas mais poderosas do mundo em situações criminosas ou moralmente comprometedoras. Para muitos, a ideia de que Epstein convenientemente morreu justamente quando seu depoimento poderia ter exposto tais indivíduos parecia uma coincidência exagerada. O que é ainda mais chocante é que o próprio Epstein afirmou ter informações comprometedoras sobre essas pessoas poderosas. Agora, há uma grande possibilidade de que a vida de Diddy esteja em perigo. Na verdade, Diddy não está comendo na prisão por medo de que alguém tente envenená-lo. Uma fonte próxima a Diddy disse que o rapper está assustado e paranoico, pois sabe muito sobre pessoas que têm uma grande quantidade de dinheiro em jogo. Dito isso, o medo de Diddy é justificado, já que ele está detido no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn. O local é frequentemente conhecido como Inferno na Terra, devido às suas condições notoriamente ruins e um histórico de severo maltratamento dos presos. Conhecida por sua superlotação, assistência médica inadequada e condições de vida duras, a instalação tem sido alvo de várias investigações e processos judiciais. Em 2019, uma queda de energia durante a semana mais fria do inverno deixou os presos sem aquecimento, eletricidade ou água quente por dias, provocando indignação e protestos generalizados. Relatos de abuso, negligência e condições insalubres são frequentes, e os presos frequentemente são privados de direitos humanos básicos. Também houve inúmeras mortes no local, incluindo suicídios e casos em que a negligência médica foi a causa. As condições pioraram a ponto de juízes se recusarem a enviar certos infratores não violentos para lá. Muitos se perguntam por que Diddy foi enviado para lá após sua fiança ter sido negada 2 vezes. Ou talvez outras forças poderosas estejam por trás desse esquema para matá-lo ali. Outro suicídio. Embora Diddy esteja atualmente sob vigilância suicida, já vimos outros presos de alto nível cometerem suicídio de maneira suspeita no passado. Por enquanto, o advogado de Diddy diz que seu cliente não tem tendências suicidas. Agni Filo também disse que o rapper de 54 anos está forte, saudável, confiante e focado em sua defesa. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, confira o conteúdo sugerido na tela, clicando em um dos cards que aparecem.